E aí, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade com a matéria, tá? Meu nome é Rômulo, sou professor de física e vamos falar agora sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Tudo bem? Vamos lá, vou começar com horizontal, tá? Quando a gente lança um objeto na horizontal, o que isso quer dizer? Que eu estou lançando um objeto com uma velocidade com a direção horizontal. Então, essa direção sendo horizontal, não tem nenhuma componente da velocidade no eixo y. Então, a velocidade inicial y vale zero. Então, aqui, velocidade inicial y é igual a zero. Beleza, tá. Então, o que a gente pode tentar entender do comportamento quando eu lanço um objeto na horizontal? Primeiro, o tempo que vai demorar para ele alcançar o chão não depende da velocidade horizontal. Olha que doideira, eu posso jogar muito forte ou jogar muito fraquinho, que ele tendo a mesma altura, ele vai chegar no chão no mesmo instante. Isso parece meio confuso, então por isso aparecem muitas questões assim, que elas vão estar questionando exatamente isso. Um rapaz jogou um objeto de uma altura de 45 metros com uma velocidade de 20 metros por segundo. Na segunda situação, ele faz um comparativo. O mesmo rapaz joga um objeto 3 vezes mais pesado, com uma velocidade, vou dar um outro exemplo aqui, tá? De 2.000 metros por segundo. Caraca, pô, é 3 vezes mais pesado e a velocidade 100 vezes maior. Vai levar o mesmo tempo para chegar no chão. Por quê? Porque a altura que ele lançou foi a mesma. O tempo para chegar no chão depende só da altura, não depende da massa, como a gente viu na aula anterior de lançamento, de queda livre e lançamento vertical. Eu comecei a aula falando que não depende da massa. Então aqui não importa se o objeto é 3 vezes mais pesado, não importa. Desprezando a resistência do ar, não depende da massa. Então aqui também não depende de outra coisa, não depende da velocidade horizontal. O tempo de queda depende só da altura. Isso tem que estar no sangue, não pode esquecer, beleza? Então vamos lá. Então aqui, nesse meu... até botei aqui embaixo, escrevi de novo, não precisa. Então aqui, peguei um objeto, lancei ele na horizontal com uma velocidade de 20 metros por segundo. A altura que eu joguei esse objeto foi de 45 metros. São só 2 equações. Essa também é uma matéria muito tranquila. Lançamento horizontal, primeiro passo. É um passo a passo e sempre vai ser igual. Então, o primeiro passo, calcular o tempo de queda. Como eu calculo o tempo de queda? Como não tem velocidade no eixo Y, é como se fosse uma queda livre. Então, a equação que eu vou usar é a equação de queda livre. Se eu sei a altura, eu consigo achar o tempo de queda. Aqui, olha a equação de queda livre, uma equação pequenininha. Então, olha só, se eu joguei um objeto, não importa se foi muito forte ou fraquinho, com uma velocidade só horizontal de 20 metros por segundo, primeiro passo é calcular o tempo de queda. Se a altura foi de 45, olha só, a altura que eu joguei ele, 45 metros. Gravidade vale 10. Tempo de queda ele quer saber, divididos por 2. O 2 está dividindo? Vai passar para lá multiplicando. 90 igual a 10t ao quadrado. Eu tenho zero dos dois lados, 9 é igual a t ao quadrado. T é igual a raiz de 9. T vai ser igual a 3 segundos. Então, se você for perceber, eu não usei aqui nessa equação a velocidade horizontal. Então, não importa esse valor. O tempo de queda
foi de 3 segundos. Eu poderia aqui jogar com 1 milhão de metros por segundo. O tempo de queda vai ser de 3 segundos se a altura for de 45 metros. Beleza. Tá bom. E o que mais ele pode pedir quando a gente fala de lançamento horizontal? Ele pode chegar aqui, ó, eu quero calcular, eu quero saber o alcance. O alcance foi aonde a bola foi. Joguei, ela caiu aqui pertinho, joguei, ela foi lá no final do corredor. Então o alcance dela é essa distância horizontal da onde eu joguei a bola até onde ela chegou no chão. Então esse alcance, sim, ele depende da velocidade horizontal. Então eu vou estar juntando duas coisas. Primeiro, calculei o tempo de queda, então eu sei aqui o tempo de queda, e agora, sabendo também o Vx, eu consigo calcular o alcance. O alcance a gente não vai usar nada com aceleração, porque à medida que a bolinha vai caindo, olha só, o Vx, ele continua o mesmo o tempo todo. Então, no eixo horizontal, é como se fosse uma velocidade uniforme. O que é velocidade uniforme? É uma velocidade constante. Então aqui, ó, o Vx é o mesmo. Eu tenho o tempo que demorou para a bolinha cair no chão, ΔT igual a 3 segundos. Eu tenho o tempo e tenho o Vx aqui. Eu consigo juntar as duas por aqui. Então o alcance vai ser igual a velocidade horizontal vezes o tempo de queda. Então o alcance vai ser 2 vezes 3, 6, 60 metros. Tudo bem? Essas duas equações, elas vão ser sempre assim. Falou de lançamento horizontal. Primeiro, botei aqui, ó. Olha o passo a passo. Botei aqui, primeiro, calcular o tempo de queda. É essa equação. Sempre vai ser assim. Se eu tenho a altura, eu consigo achar o tempo. E se tiver uma questão que ele me deu o tempo de queda, eu consigo achar de que altura ele foi jogado na horizontal. Por aqui também, tá bom? Então aqui, beleza. A altura vale 45 metros. Substitui aqui. Achei o tempo de queda. Depois que eu achei o tempo de queda, eu boto aqui para calcular o alcance, que ele também está me perguntando. Calcule o alcance, calcule aonde a bolinha alcançou o chão se eu joguei na horizontal. Isso a gente chama de alcance. O alcance vai ser a velocidade horizontal vezes o tempo. Então aqui, alcance vai ser 20, velocidade horizontal, vezes o tempo de queda. Olha só, gente, isso aqui, esse T e esse T aqui, vão ter sempre o mesmo valor. Aqui eu achei o tempo, eu peguei esse tempo e coloquei aqui, tá bom? Esse tempo é o que vai estar juntando essas duas equações, tá? Esse tempo é o tempo de queda, tudo bem? Beleza. Vamos dar continuidade. Então, o lançamento horizontal é muito tranquilo, tá bom? Lançamento oblíquo. Jogando futebol, jogando uma bolinha assim, arremessando a bolinha com um certo ângulo, esse objeto ele vai subir e depois ele vai descer. Nesse tipo de lançamento, a gente vai estar juntando dois tipos de lançamento. O lançamento vertical para cima e o lançamento horizontal. Aqui a gente vai estar juntando duas relações, mas também tem um passo a passo. Eu vou mostrar para vocês como que é. Beleza. Eu vou partir desse passo a passo, essa explicação, já com um exemplo. Então, olha só, peguei um objeto que a gente sabe que não depende da massa, então não importa a massa. Se ele falar, ele quer te confundir. Então, peguei um objeto, joguei com uma velocidade inicial de 100 metros por segundo, formando um ângulo de 60 com a horizontal. Esse objeto, ele vai subir e depois vai descer. Aqui também tem alcance, assim como tem altura máxima. À medida que eu for mudando esse ângulo aqui, calma aí, deixa eu botar de azul. À medida que eu for mudando esse ângulo, tanto a altura máxima quanto o alcance, eles vão mudando.
Tem só uma coisa que nesse meu exemplo não vai mudar, é a velocidade inicial. Tudo bem. Nessa situação que eu formei um ângulo de 60 com a horizontal e lancei ele com 100 metros por segundo, primeiro passo, agora vou explicar passo a passo. Primeiro, ele me deu, tá? Sempre quando ele fala, um ângulo de 60, ele vai ter que dar o seno e o cosseno desse ângulo aqui. Claro que 30, 45 e 60, a gente sabe que tem questões que, assim, ele vai partir do princípio que você tem que saber, tá bom? Mas qualquer outro ângulo, ele vai te dar o seno e o cosseno, porque a gente precisa deles para resolver esse tipo de questão. Então, o primeiro passo é decompor a velocidade, já que a velocidade vertical, ela tem um comportamento devido à gravidade, devido à aceleração da gravidade, então o VY tem um comportamento e o Vx, assim como a gente viu aqui no lançamento horizontal, ele é constante, então ele tem um outro comportamento. Então o primeiro passo em um lançamento oblíquo é decompor, é separar vetorialmente, tá bom? A velocidade. Então vamos lá, vou botar aqui para vocês. Então vamos, olha só. O vetor está aqui, formando um ângulo de 60 graus. Primeiro passo, vou botar aqui. Decompor a velocidade, tá bom? Se eu tenho a velocidade aqui, que vale 100, V0 igual a 100 metros por segundo. Esse é o V0. Eu vou ter aqui um Vx e um V0y. Por que é V0y? Porque o Vy, ele vai mudar. O Vy, devido à gravidade, ele vai mudando. Se você olhar para cá, vou fazer um outro desenho aqui, tá? Depois eu faço outro desenho. Mas como tem a aceleração da gravidade, o Vy vai mudando. E o Vx não. Então aqui vai ser Vx, velocidade horizontal. Olha, ângulo de 60 graus e o Vy na vertical. Rômulo, como que eu sei que aqui é Vx? Por causa do eixo x. Eixo x horizontal. Vy é oposto ao ângulo de 60. Vy é vertical. Eixo y, plano cartesiano. Tudo bem? Então, se ele me deu o seno e o cosseno deles, claro que aqui eu botei aproximado só para ajudar na matemática, olha só, eu tenho essa relação. Eu vou ter que achar primeiro o valor do Vx e o valor do Vy, com a relação trigonométrica. É um triângulo retângulo, olha só, aqui, formando um ângulo de 90 graus. Então, eu vou achar o Vx e Vy assim, Vou botar aqui. Seno de 60 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Olha esse meu triângulo. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 60? V0y. Quem é a hipotenusa desse meu triângulo? É o que está oposto ao ângulo de 90, vale 100. Então, V0y vai ser 100 vezes seno de 60 graus. 100 vezes seno de 60, 0,9 aproximadamente. Então, o V0y vale 90 metros por segundo. Beleza. Então, essa relação aqui, você vai precisar usar. Seno do ângulo. Nesse meu exemplo vale 60, mas poderia ser qualquer outro ângulo, tá? Então, para achar o Vy inicial, é velocidade inicial vezes o seno de θ. Vou até botar aqui. V0y vale V0 vezes seno de θ. E o Vx é V0 vezes cosseno de θ.
Se o VY é seno, o VX tem que ser cosseno, tá bom? Então aqui, VX vai ser V0 vale 100 vezes meio, que é igual a 50 metros por segundo. Pronto, primeiro passo, ok, tá? Então eu achei o VX e achei o VY. Eles estão aqui assim, ó, se eu for representar. Aqui é o VX e aqui é o V0Y. Tudo bem. Então aqui, vou sublinhar. E o VX, deixa eu botar aqui. Pronto. Primeiro passo, tranquilo, achei o VX e VY. Agora, o meu movimento, ele vai estar separado. Eu posso esquecer isso aqui. Eu posso esquecer isso aqui. Porque agora eu sei quanto vale o V0Y e o VX. E com isso eu vou conseguir achar tudo. A altura máxima, o alcance, tempo de subida, tempo de descida, inclusive a altura em qualquer tempo. Eu consigo achar tudo o que eu quiser. Porque agora eu separei essas duas velocidades. Beleza. Vamos para o segundo passo. Tempo de subida. Olha só, a simetria, assim como no lançamento vertical para cima, do tempo de subida ser igual ao tempo de descida, continua existindo. Então aqui, primeira coisa que você tem que saber, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E o tempo total, que seria o tempo de voo dele aqui, ó, o tempo de voo dele vai ser 2 vezes o tempo de subida, ou 2 vezes o tempo de descida, ou o tempo de subida mais o tempo de descida. Tudo isso vai dar o mesmo resultado, tá bom? Tempo de subida, tempo de descida. Tempo total é esse tempo mais esse. E já que os dois são iguais, pode ser 2 vezes o tempo de subida. E como que eu acho isso? Olha só, olhando só para a vertical, olhando só para o eixo Y, eu sei que VY é igual a V0Y menos GT. Isso é só no eixo Y, olha só. Quando eu jogo esse objeto aqui, eu quero saber o tempo de subida. O tempo que ele sai daqui e chega no ponto mais alto. No ponto mais alto tem uma característica, olha só. O VY vale 0. Então, para calcular o tempo de subida, o VY lá no ponto mais alto vale 0. O V0Y, a gente calculou, está aqui, ó, vale 90. Menos gravidade vale 10, tempo de subida. Então, 10 tempo de subida é igual a 90. Eu corto, tempo de subida é igual a 9 segundos. Tá, beleza. Eu achei o tempo de subida, que eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, e logo o tempo total é 2 vezes 9, 18 segundos. Olha, o 8 ficou zoado. Calma, deixa eu pagar aqui. 8. Agora, uma coisa muito importante. Será que teve alguma relação aqui? Será que, assim, tem um jeito mais rápido de calcular isso? Sim, só tem um problema, um perigo. Só vai funcionar quando a aceleração da gravidade for 10. Que, no caso, 99% das questões, ele usa a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sempre quando ele usar isso aqui, olha só, 0 igual a V0Y menos 10 tempo de subida. O tempo de subida vai ser V0Y sobre 10. Isso aqui é a mesma coisa que 10% de V0Y. Então, Rômulo, me explica de novo. Gente, olha só. Se o V0Y vale 90 metros por segundo, e o tempo de subida deu 9, quer dizer o quê, Rômulo?
90, quanto que é 10% de 90? 9. Então, se o meu V0Y vale 20, qual foi o tempo, qual será, né, o tempo de subida? Quanto que é 10% de 20? 2 segundos. Se minha velocidade inicial, Rômulo, então, no eixo Y, tá bom? Primeiro eu tenho que achar o VY. Se minha velocidade inicial no eixo Y for de, sei lá, 12, qual vai ser o tempo de subida? 1,2. Então, se você sabe o V0Y ou o VY inicial, o tempo de subida vai ser sempre 10%. E isso, com isso, facilita muito a gente. Por quê? Eu tenho o tempo de subida, velocidade inicial. Se a minha velocidade inicial no eixo Y vale 90, tempo de subida vale 9. Beleza. E o tempo de descida, Rômulo? 9. E o tempo total? 18. Por quê? 2 vezes 9. O tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida. Beleza. O que mais eu posso achar aqui? Já achei tempo de subida, já achei tempo de descida, tempo total, as duas velocidades. Eu vou achar agora a altura máxima. Olha só. A altura é igual à altura inicial beleza. Eu tenho aqui, tá bom? O objeto, ele foi lançado do chão. Vamos facilitar a matemática? Então, a altura inicial poderia ser outro valor qualquer, tá? Mas vou botar 0. Então, aqui, a altura igual V0Y. Ó, vou botar aqui a altura máxima. Altura máxima. V0Y, ele deu 90. Tempo de subida. A gente calculou, tá aqui, ó, 9. Menos, gravidade vale 10. Tempo de subida, 9 ao quadrado, divididos por 2. Então, a altura máxima vai ser igual a 9 vezes 9, 81, com mais um 0, menos 81 vezes 10, 810 por 2, 405. Então, a altura máxima vai ser 405 metros. Rômulo, tem um jeito mais rápido? Tem também. Eu posso fazer assim, ó. A altura máxima pode ser V0Y vezes o tempo de subida divididos por 2. Então aqui também facilita a nossa matemática. Mas eu poderia substituir nessa equação? Pode. Aqui você pode botar qualquer tempo que você vai achar qualquer altura. Então isso pra gente facilita muito. Qualquer tempo que eu colocar aqui, claro, entre 0 e 18, sabendo que 18 a bolinha já voltou pro chão. Então o tempo de voo dela foi de 18 segundos. Qualquer tempo entre 0 e 18, eu posso colocar aqui que eu vou saber a altura dela. E por que eu, na altura máxima eu botei o 9? Porque se ele quer saber a altura máxima, eu vou ter que usar um tempo que o objeto está lá, no ponto mais alto. E esse tempo é o próprio tempo de subida. No tempo de subida, como ele vale 9, quando o cronômetro bater 9 segundos, a bolinha vai estar no ponto mais alto. Por isso que para achar a altura máxima, eu botei o tempo de subida. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Ó, tempo de subida, vou botar aqui embaixo. Tempo de subida, eu posso botar V0Y por 10, em vez de falar de porcentagem, tá bom? Ou simplesmente 10% de V0Y. É só dividir por 10, tá bom? Aqui eu acho o tempo de subida, aqui eu acho a altura máxima, e para achar o Vx e o Vy, tá aqui. Eu vou envolver para você, ó. Pronto. Dessa maneira, fica muito mais simples visualizar um lançamento oblíquo, que parece ser complexo, mas não é, tá bom? Tem um passo a passo também, ó. Decompor a velocidade, achar Vx e Vy. 2, tempo de subida, e aqui eu já achei direto, né? A altura máxima sem botar o 3. Beleza. Para finalizar, ele quer saber o alcance.
O alcance é a mesma coisa do lançamento horizontal. Aqui, é tão simples que cabe até nesse espacinho aqui. Olha só, alcance. O alcance vai ser ΔS igual a Vx, que a gente calculou aqui no primeiro passo, Vx vezes o tempo total. Já que agora a bolinha ela vai subir e vai descer, o alcance depende do tempo total, que é 2 vezes o tempo de subida. Então, para calcular o alcance, vai ser 50 vezes 18, que vai ser 100, 900. 900 metros. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima aula. Beijo.